Tem coisas que a gente carrega dentro do peito por toda uma vida, mesmo quando o mundo inteiro lá fora já esqueceu. 63 outonos se passaram desde aquele dia no hospital, mas ainda consigo sentir o cheiro de álcool e desinfetante quando fecho os olhos. Interessante como a memória guarda não só as lembranças, mas também os aromas, os sons, as texturas de um momento que mudou tudo. Foi lá, naquela sala com paredes verde claras e uma janela que dava para um pequeno pé de ipê, que eu precisei escolher entre seguir um casamento ou abraçar o amor mais verdadeiro que já conheci. Chamo-me Josefa Alves de Oliveira, nascida e criada em Garanhuns, interior de Pernambuco, mas vivi a maior parte da minha vida em Recife. Estou agora com meus 85 anos bem vividos, sentada na varanda da minha casa no bairro de Casa Amarela, olhando o céu ganhar tons de laranja enquanto a tarde vai embora. Meus netos dizem que devo escrever um livro, que minha história merece ser contada. Talvez tenham razão. Algumas histórias precisam ser passadas adiante, não para exaltar quem as viveu, mas para mostrar que no meio da tempestade há sempre um caminho de luz, mesmo quando todos ao seu redor dizem que não há saída. Quando me perguntam se me arrependo da escolha que fiz naquele dia, no Hospital Santa Isabel em 1962, eu sorrio. Como poderia me arrepender de ter escolhido o amor? Como poderia me arrepender de ter olhado para aquela carinha redonda, com olhinhos puxados e um sorriso que parecia conter toda a sabedoria do universo, e ter dito para mim mesma: ele é perfeito, e eu jamais vou deixá-lo. O ano era 1961, quando conheci Otacílio. Até hoje me lembro do vestido que eu usava. Azul claro, com flores pequeninas bordadas na barra. Era uma festa de São João na praça central de Garanhuns, com bandeirinhas coloridas balançando no vento frio da serra, o cheiro de milho verde e pamonha perfumando o ar. Eu tinha 23 anos e trabalhava como professora na escolinha municipal. Otacílio era comerciante, vindo de Caruaru para expandir seus negócios. Alto, moreno, com um jeito manso de falar que me encantou desde o primeiro boa noite. Dançamos quadrilha, comemos canjica juntos, e quando ele me trouxe um copo de quentão, seus dedos tocaram os meus por um instante que pareceu durar uma eternidade. Nossa história foi como tantas outras naquela época. Namoro vigiado pelos meus pais, ele sentado na sala de visitas enquanto mamãe fingia costurar, mas não tirava os olhos de nós. Cartas trocadas em segredo, um pedido de casamento feito após 9 meses, com direito a anel de noivado comprado em prestações. Casei vestida de branco na igreja matriz de Santo Antônio, com direito a festa no salão paroquial e lua de mel de 3 dias em João Pessoa. Morávamos em uma casa simples no bairro da Boa Vista, em Recife, para onde nos mudamos logo após o casamento. Otacílio conseguiu sociedade em uma loja de tecidos no centro da cidade. E eu, depois de muita insistência, continuei dando aulas em uma escola próxima. Naqueles tempos, muitas mulheres deixavam de trabalhar ao se casar, mas eu amava ensinar. Ver os olhinhos das crianças brilhando quando aprendiam algo novo me dava uma alegria que eu não sabia explicar. Por 2 anos, fomos felizes naquela rotina. Acordar cedo, preparar o café para Otacílio, arrumar-me para a pré-escola, voltar no fim da tarde para cuidar da casa. Nos fins de semana, íamos à missa aos domingos e, às vezes, visitávamos o Parque 13 de Maio para tomar sorvete ou simplesmente sentar nos bancos e observar as pessoas passando. De vez em quando, pegávamos o ônibus até Olinda para visitar o Alto da Sé, com suas igrejas históricas e vista para o mar. Eram dias simples, mas cheios daquela felicidade cotidiana que só se percebe o valor muitos anos depois. Quando descobri que estava esperando um filho, em outubro de 1961, foi como se o mundo ganhasse novas cores. Otacílio chorou ao saber da notícia, abraçou-me com tanta força que quase perdi o fôlego. Lembro dele ajoelhado, beijando minha barriga ainda plana, prometendo ao nosso bebê que seria o melhor pai do mundo. Fizemos planos,
tantos planos. Ele queria um menino para ensinar a jogar futebol. Eu sonhava com uma menina para fazer tranças e vestidos. No fim, concordamos que o importante era que viesse com saúde. A gravidez trouxe algumas complicações. Com quase 24 anos, eu não era considerada uma mãe de idade avançada, como dizem hoje, mas tive pressão alta desde o início, e o médico, Dr. Severino, recomendou repouso nos últimos meses. Deixei as aulas com tristeza, prometendo às crianças que voltaria no ano seguinte. Passei a dedicar-me a preparar o enxoval do bebê. Bordava toalhinhas, cosia fraldas de pano, tricotava sapatinhos amarelos para servir seja menino ou menina. Minha mãe, Dona Severina, veio de Garanhuns para me ajudar nos últimos meses. Trouxe consigo receitas de lambedores e chás para facilitar o parto, além de simpatias e rezas que aprendera com sua própria mãe. Otacílio ria dessas crendices, mas eu, no fundo, aceitava tudo, não por acreditar piamente, mas por respeito às tradições que vinham de gerações. Foi um domingo de maio, no auge do inverno nordestino, quando as primeiras contrações começaram. A chuva caía fina lá fora, deixando o ar úmido e frio. Otacílio correu para chamar um táxi, enquanto mamãe arrumava a mala que estava pronta há semanas. No caminho para o hospital, entre uma contração e outra, eu olhava pela janela do carro as ruas molhadas de Recife, os mangues ao longe, o céu cinzento. Sentia um misto de medo e euforia, como se estivesse prestes a conhecer não apenas meu filho, mas também uma nova versão de mim mesma. O trabalho de parto durou quase 20 horas. 20 horas de dor, suor e lágrimas, com Otacílio do lado de fora da sala de parto, como era costume na época. Quando finalmente ouvi o choro do meu bebê, um som agudo, mas forte, foi como se todas as dores simplesmente desaparecessem. É um menino, anunciou a parteira, Dona Zuleide, uma senhora de mãos firmes e olhar bondoso, que já havia trazido ao mundo metade das crianças daquele bairro. Mas algo estava diferente. Percebi pelo silêncio repentino na sala, pelos olhares trocados entre a parteira e a enfermeira, pelo jeito como demoraram para colocar meu filho em meus braços. Quando finalmente o trouxeram até mim, enrolado em uma manta azul clara, vi um rostinho redondo com olhos levemente puxados e uma expressão serena que parecia conter toda a paz do mundo. Tem algo de errado com ele? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. A médica vai conversar com a senhora, respondeu Dona Zuleide, com um tom de voz que tentava ser neutro, mas carregava uma nota de pena que não me escapou. Foi naquele momento, olhando para aquele serzinho tão pequeno e tão perfeito aos meus olhos, que eu senti, antes mesmo de qualquer diagnóstico oficial, que nossa vida não seria como havíamos planejado, mas também senti, com uma certeza que vinha das entranhas, que eu amava aquela criança mais do que qualquer coisa neste mundo. Meu Joaquim, sussurrei, beijando sua testa macia, sentindo seu cheirinho de vida nova. O nome tinha sido escolhido em homenagem ao meu pai, falecido anos antes. Meu filho. Nas horas que se seguiram, enquanto me recuperava do parto, observava cada detalhe daquele rostinho, o narizinho pequeno, os lábios carnudos, os dedinhos que se fechavam com força em torno do meu dedo indicador. Ele era diferente, sim, mas de um jeito que só fazia aumentar meu amor, como se a natureza o tivesse moldado com um cuidado especial, com traços que o tornavam único. O Dr. Paulo César, pediatra de plantão naquele dia, veio ao meu quarto algumas horas depois. Trazia consigo uma expressão séria e uma pasta com papéis. Sentou-se ao lado da minha cama, perguntou como eu estava me sentindo e então, com voz pausada, começou a explicar sobre a síndrome de Down. Falou de cromossomos, de características físicas, de possíveis complicações de saúde. Usava termos que eu, uma professora primária de interior, mal compreendia. Mas entendi o suficiente para saber que meu filho enfrentaria desafios que outras crianças não conheceriam. A senhora e seu marido precisam considerar todas as opções, disse ele por fim, com um olhar
que misturava compaixão e algo que me pareceu ser sugestão. Existem instituições especializadas onde ele poderia receber os cuidados necessários. Naquele momento, senti uma indignação crescer dentro de mim. Que tipo de mãe entregaria seu filho, acabado de nascer, a uma instituição? Que tipo de amor seria esse, condicional à perfeição? Doutor? Respondi, segurando Joaquim mais perto do peito. Meu filho vai para casa comigo e vai receber todo o amor e os cuidados que precisar. O médico assentiu sem insistir, mas deixou alguns panfletos sobre recursos para crianças excepcionais, termo usado na época. Quando ele saiu, permiti-me chorar silenciosamente, não de tristeza pelo diagnóstico, mas pela percepção súbita dos obstáculos que meu filho enfrentaria em um mundo que não estava preparado para acolhê-lo. Foi só no final daquele dia que Otacílio pôde finalmente entrar para conhecer o filho. Eu observei sua expressão mudar ao ver Joaquim. Primeiro o sorriso orgulhoso, depois a confusão, a hesitação e, por fim, algo que nunca havia visto em seu rosto antes: medo. Ele não é como os outros bebês, disse baixinho sem tocar no filho. Não, respondi com firmeza. Ele é nosso bebê, único, especial. Otacílio forçou um sorriso que não chegou aos olhos, beijou minha testa e disse que precisava resolver algumas coisas na loja. Saiu sem segurar Joaquim no colo, sem contar os dedinhos, sem fazer as bobagens que pais costumam fazer quando conhecem seus filhos. Algo dentro de mim sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha muito maior que eu precisaria enfrentar. Mas olhando para o rostinho adormecido de Joaquim, eu sentia uma força nascendo, a força que só uma mãe descobrindo o amor incondicional pode conhecer. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrei para ele, embalando-o suavemente. Mamãe está aqui e vai estar sempre. Os dias no hospital se passaram como em um sonho nebuloso. Mamãe ficava comigo durante o dia, ajudando com o bebê, ensinando-me a dar banho, a amamentar, a interpretar seus choros. Otacílio aparecia no fim da tarde, após o expediente da loja, sempre trazendo alguma coisa: flores, um doce, uma revista, mas raramente pegava Joaquim no colo. Quando o fazia, segurava-o como se fosse feito de vidro, tenso, desajeitado, sem conseguir olhar diretamente para seu rostinho. Voltamos para casa 5 dias depois. Nossa casinha na Boa Vista, que antes me parecia tão acolhedora, agora tinha um ar de tensão que pairava como neblina. Otacílio passou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Quando eu perguntava sobre a loja, respondia com monossílabos. À noite, deitado ao meu lado, permanecia em silêncio, olhando para o teto como se buscasse respostas no reboco descascado. Foi numa dessas noites, com Joaquim dormindo no bercinho ao lado da nossa cama, que Otacílio finalmente falou o que estava engasgado em sua garganta. Zefa, ele sussurrou, usando o apelido que só ele me chamava. Você já pensou que talvez não estejamos preparados para isso? Isso o quê, Otacílio? Respondi, mesmo sabendo exatamente do que ele falava. Para criar uma criança assim, especial. Ele pronunciou a última palavra como se fosse estrangeira. O doutor falou comigo. Disse que existem lugares onde ele teria todo o tratamento necessário. Profissionais que sabem lidar com casos como o dele. Senti meu coração gelar. Sentei-me na cama, acendi o abajur e olhei para o homem que eu amava como se o visse pela primeira vez. Você está sugerindo que a gente abandone nosso filho em alguma instituição? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia, e Joaquim se mexeu inquieto no berço. Não é abandono, Zefa. É pensar no bem dele. Otacílio também se sentou, passando as mãos pelo cabelo num gesto de nervosismo. Como vamos dar a ele tudo o que ele precisa? Não sabemos nada sobre essa doença. Não temos dinheiro para médicos especializados. E as pessoas
Você sabe como as pessoas são. É nosso filho, o Otacílio? Minha voz tremia, mas tinha uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Nosso. Não importa se ele nasceu diferente, se vai demorar mais para andar, para falar. Ele é nosso. Otacílio permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, com uma voz diferente, mais fria, mais distante, disse algo que mudaria nossas vidas para sempre. Eu não pedi por isso, Josefa. Eu queria um filho normal. A palavra normal caiu no quarto escuro como uma pedra pesada, cortante. Levantei-me, peguei Joaquim do berço. Ele acordou, mas não chorou. Apenas olhou para mim com aqueles olhos que já pareciam entender tudo. E fui para a sala. Passei o resto da noite na poltrona de Vime, ninando meu filho, chorando silenciosamente para não perturbá-lo. Na manhã seguinte, quando Otacílio saiu para o trabalho, sem se despedir, sem olhar para o filho, eu sabia que algo havia se quebrado entre nós. Algo que não tinha conserto. Os dias que se seguiram foram um borrão de choros, meus e de Joaquim, de noites mal dormidas, de refeições esquecidas no fogão. Mamãe, percebendo que algo estava errado, estendeu sua estadia. Foi ela quem segurou as pontas da casa. Quando eu mal conseguia me levantar da cama, foi ela quem cuidou de Joaquim, enquanto eu tentava recuperar as forças para a batalha que se anunciava. Uma semana depois daquela conversa, Otacílio chegou em casa mais cedo que o habitual. Trazia uma pasta debaixo do braço e uma expressão que eu nunca esqueceria, uma mistura de determinação e covardia. Precisamos conversar, Josefa, disse ele, colocando a pasta sobre a mesa da cozinha. Mamãe, percebendo a tensão, pegou Joaquim e levou-o para o quarto, fechando a porta atrás de si. Conversar sobre o quê? Eu estava lavando louça e não larguei o prato que esfregava. Minhas mãos tremiam, mas eu me recusava a demonstrar fraqueza. Sobre nós, sobre o futuro. Ele abriu a pasta, tirando alguns papéis. Fui ao advogado hoje, Dr. Estevão. Larguei o prato então, enxugando as mãos no avental. Sentei-me à mesa, de frente para ele, sentindo uma calma estranha, quase sobrenatural. E o que o Dr. Estevão tinha a dizer? Eu acho que devemos nos separar, Josefa. As palavras saíram em um fio de voz, mas eu as ouvi como se fossem gritos. Não estamos felizes assim. Você sabe disso. Fiquei em silêncio, observando-o. O homem à minha frente já não era o mesmo que dançara comigo na festa de São João, que me entregara um anel de noivado com mãos trêmulas, que chorara ao saber que seria pai. Era um estranho, usando uma máscara familiar. E Joaquim? Perguntei por fim, embora já soubesse a resposta. Otacílio desviou o olhar, fixando-o nos papéis à sua frente. Conversei com o Dr. Paulo César. Ele me indicou uma instituição em São Paulo. É cara, mas tenho economias. Ele teria tudo o que precisa lá. E nós poderíamos recomeçar, Zefa. Ter outros filhos. Filhos saudáveis. A palavra saudáveis me atingiu como um tapa. Foi então que percebi. Para Otacílio, Joaquim era um erro, uma falha, uma mancha no quadro perfeito que ele havia pintado para a nossa vida. Olhe para mim, Otacílio, exigi. E quando seus olhos finalmente encontraram os meus, continuei. Vou perguntar uma única vez. E quero uma resposta sincera. Você está me pedindo para escolher entre meu filho e meu casamento? Houve um momento de hesitação. Um breve lampejo nos olhos dele que me fez pensar que talvez, apenas talvez, ele pudesse reconsiderar. Mas então sua expressão endureceu e ele assentiu. Sim, é isso que estou pedindo. Uma escolha. Ele ou eu. Senti uma risada amarga subir pela garganta, mas a contive. Em vez disso, me levantei, caminhei até o berço onde Joaquim dormia no quarto e o trouxe para a cozinha nos braços. Ele estava acordado, com os olhinhos alertas, observando o mundo com aquela curiosidade serena que já era sua marca. Olhe para ele, Otacílio, falei, estendendo Joaquim na direção do pai.
Olhe nos olhos do seu filho e diga que quer abandoná-lo. Otacílio recuou, como se eu tivesse oferecido não um bebê, mas algo perigoso. Não faça isso, Josefa. Faça você, Otacílio. Tenha a coragem de olhar para seu próprio filho e dizer que ele não é digno do seu amor. Mas ele não conseguiu. Em vez disso, pegou os papéis da mesa, colocou-os de volta na pasta e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você tem até amanhã para decidir, Josefa. Depois disso, assina os papéis do divórcio e você terá que se virar sozinha com ele. Quando a porta se fechou atrás dele, eu achei que desabaria. Mas em vez disso, aconteceu algo estranho. Senti uma força surgir dentro de mim, vinda de um lugar que eu nem sabia que existia. Olhei para Joaquim, que me encarava com seus olhos amendoados, tão cheios de inocência, e senti que não havia escolha alguma a ser feita. A decisão já estava tomada desde o primeiro momento em que o vi. Somos eu e você agora, meu amor, sussurrei, beijando sua testa. Mamãe vai fazer de tudo para que você tenha a vida mais feliz deste mundo. Naquela noite, deitada na cama que por anos compartilhei com Otacílio, chorei todas as lágrimas que tinha. Chorei pelo fim do amor, pela quebra das promessas, pelo futuro incerto. Mas quando o sol nasceu, lavei o rosto, troquei de roupa e comecei a fazer planos. Se iria criar meu filho sozinha, precisaria de força. E a descobri naqueles dias que a força de uma mãe é inesgotável quando se trata de proteger seu filho. Otacílio voltou no dia seguinte, como prometido. Trazia os mesmos papéis, o mesmo olhar determinado. Entrei na cozinha com Joaquim nos braços, minha mãe ao meu lado, e encarei o homem que um dia pensei que seria meu companheiro para toda a vida. Já tomei minha decisão, anunciei, antes mesmo que ele falasse. Estou indo embora daqui com meu filho. Pode ficar com a casa, com os móveis, com tudo o que construímos. Mas se pensa que vou entregar Joaquim a uma instituição, você não me conhece, Otacílio. Não conhece mesmo. Vi a surpresa em seu rosto, seguida rapidamente por alívio. Ele não esperava que eu cedesse tão facilmente a casa, os bens materiais. Talvez esperasse uma briga, lágrimas, súplicas. Mas eu já tinha chorado o suficiente na noite anterior. Agora era a hora de agir. O divórcio, ele começou hesitante. Assino os papéis. Mas quero que fique bem claro. Joaquim é meu filho, e você está abrindo mão dele, para sempre. Havia uma frieza em minha voz que eu nunca pensei que seria capaz de manifestar. Otacílio assentiu, colocou os papéis sobre a mesa e eu os assinei sem sequer lê-los. Naquele momento, o importante era cortar os laços, seguir em frente. Para onde você vai? Ele perguntou quando eu já me dirigia ao quarto para terminar de arrumar as malas. Parei, olhei para ele por cima do ombro e respondi com uma firmeza que vinha do âmago. Para um lugar onde meu filho seja amado exatamente como é. 3 dias depois, com 2 malas contendo tudo o que considerava importante, roupas, fotografias, alguns poucos objetos pessoais, embarquei no ônibus para Olinda, onde minha tia Eulália tinha uma pequena pensão. Mamãe veio comigo, insistindo que me ajudaria até que eu me estabelecesse novamente. Joaquim dormiu durante quase toda a viagem, embalado pelo movimento do ônibus, alheio à revolução que acontecia em nossas vidas. Enquanto o ônibus deixava Recife, olhando pela janela os mangues, o rio Capibaribe, as pontes que cortavam a cidade, senti um misto de medo e liberdade. Tinha 24 anos, um bebê nos braços, algumas economias no bolso e um futuro completamente incerto pela frente. Mas também tinha uma certeza inabalável. Havia feito a escolha certa. Em algum momento da viagem, Joaquim acordou e me olhou com seus olhos brilhantes. Sorri para ele, segurando sua mãozinha pequena. Vai dar tudo certo, meu amor, prometi. Mamãe está aqui e sempre vai estar. O que eu não sabia então
enquanto o ônibus cortava a estrada rumo a uma nova vida, era o quanto aquela promessa seria testada nos anos que viriam, e o quanto, mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca, nem por um segundo, me arrependeria da escolha que fiz naquele dia. A pensão de tia Eulália ficava em uma ruazinha de paralelepípedos no Alto da Sé, em Olinda. Era uma casa antiga, de 2 andares, com azulejos portugueses na fachada e uma vista que dava para o mar ao longe. Nos primeiros meses, dividimos um quarto pequeno nos fundos, eu, mamãe e Joaquim. O dinheiro era curto e cada centavo precisava ser contado 3 vezes antes de ser gasto. Consegui um emprego como professora substituta em uma escola municipal próxima. Ganhava pouco, mas era o suficiente para o básico. Mamãe cuidava de Joaquim enquanto eu trabalhava, e nos fins de semana eu lavava e passava roupas para fora, para complementar a renda. Eram dias de trabalho duro, de mãos calejadas, de noites mal dormidas, mas quando olhava para meu filho, sorrindo em seu bercinho improvisado com uma caixa de madeira forrada com tecido, sabia que tudo valia a pena. Joaquim crescia devagar, mas crescia. Com 1 ano, ainda não sentava sozinho. Com 2, não falava nem uma palavrinha. Os médicos do posto de saúde, os únicos que podíamos consultar, diziam que era normal para crianças como ele. Aquela expressão, crianças como ele, me causava uma raiva surda, contida. Joaquim não era como ninguém. Era único, especial do seu próprio jeito. Foi nessa época que conheci Dona Carminha, uma senhora que frequentava a mesma igreja que nós. Ela tinha um filho já adulto com síndrome de Down, o Toninho, que ajudava no armazém da família. Dona Carminha me ensinou mais sobre a condição de Joaquim do que qualquer médico. Me mostrou exercícios para fortalecer seus músculos, maneiras de estimular sua fala, sua coordenação. Mais importante, me mostrou que havia um futuro possível, um futuro onde Joaquim poderia ser feliz, independente, realizado. Os anos foram passando. Mamãe voltou para Garanhuns, embora viesse nos visitar sempre que podia. Alugamos um quartinho próprio, ainda na pensão de tia Eulália. Economizei cada tostão para matricular Joaquim em uma escola especial, onde ele pudesse receber a atenção que merecia. Foi uma luta encontrar um lugar que o aceitasse, que visse além da síndrome, que enxergasse o menino brilhante que eu conhecia. Quando Joaquim completou 7 anos, recebi uma carta. Era de Otacílio, a primeira em todos aqueles anos. Reconheci a letra no envelope e meu coração disparou. Não de saudade ou amor, mas de apreensão. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? A carta era breve. Dizia que estava se casando novamente, com uma moça de Caruaru, que tinha um filho de 2 anos com ela, um menino forte e saudável, suas palavras não minhas, e que, revisitando o passado, gostaria de conhecer Joaquim. Talvez eu tenha sido precipitado, escreveu. Talvez tenha me arrependido. Fiquei dias virando aquela carta nas mãos, relendo cada palavra, tentando decifrar as entrelinhas. Havia genuíno arrependimento ali? Ou era apenas a consciência pesada tentando se aliviar? Mais importante, o que seria melhor para Joaquim? Ele já estava crescido o bastante para fazer perguntas. Perguntas para as quais eu tentava dar respostas honestas, adaptadas à sua compreensão. Por que não tem um papai como o Luizinho? Ele perguntou uma vez, referindo-se ao filho da vizinha. Você tem um papai? Respondi. Ele mora longe. Um dia, quando você for mais velho, vou contar tudo sobre ele. Ele não gosta de mim? A pergunta era simples, direta, daquelas que cortam o coração. Engoli o nó na garganta e respondi da forma mais honesta que pude. Seu pai não soube como amar você do jeito que você merece ser amado. Mas isso não é culpa sua, meu amor. Nunca, nunca foi culpa sua. A carta de Otacílio exigia uma resposta. Depois de muito pensar, escrevi de volta, marcando um encontro em um domingo, no Parque de Santana, em Olinda. Um lugar público,
onde me sentiria segura, onde poderia observar de longe como seria esse primeiro encontro entre pai e filho. Nas semanas que antecederam o encontro, quase mudei de ideia 1000 vezes. E se Otacílio quisesse levar Joaquim embora? E se dissesse algo que o magoasse? E se Joaquim se apegasse a ele apenas para ser abandonado novamente? O domingo chegou, ensolarado e quente como costumam ser os dias no Nordeste. Vesti Joaquim com sua melhor roupa, uma camisa de botão azul e uma bermuda bege que eu havia costurado. Penteei seus cabelos para o lado, coloquei seus sapatos bem engraxados. Ele estava animado, embora não entendesse completamente o que estava por vir. "Vamos conhecer meu papai?" perguntava repetidamente no caminho para o parque. "Sim, meu bem, ele quer te conhecer." Tentei sorrir, escondendo o turbilhão de emoções que me consumia por dentro. Chegamos ao parque um pouco antes do horário combinado. Sentamos em um banco perto do coreto, onde crianças corriam e riam sob o olhar atento de pais e babás. Joaquim queria ir brincar no escorregador, mas pedi que esperasse um pouco. Meus olhos não paravam de esquadrinhar o parque, procurando por Otacílio, e então eu o vi. Ele estava mais velho naturalmente. Havia grisalho nas têmporas, rugas no canto dos olhos. Mas era o mesmo homem que um dia eu amara, o mesmo homem que me abandonara quando mais precisei dele. Vinha acompanhado de uma mulher jovem, provavelmente sua nova esposa, e um menino pequeno, que imagino ser seu filho. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era ciúme, nem ressentimento, era uma compreensão súbita e dolorosa. Otacílio não vinha para conhecer Joaquim, para corrigir um erro do passado. Vinha para mostrar à sua nova família a tragédia que ele havia evitado, o problema do qual havia escapado. Segurei a mão de Joaquim com mais força. Ele olhou para mim, confuso com minha súbita atenção. "O que foi, mamãe?" "Nada, meu amor", respondi tentando sorrir. "Quer ir brincar no escorregador agora?" Seus olhinhos brilharam. "Posso mesmo?" "Pode. Mas fique onde eu possa te ver, está bem?" Enquanto ele corria alegre em direção ao playground, eu permaneci no banco, observando Otacílio e sua família se aproximarem. Ele me viu, hesitou por um momento, depois falou algo para a esposa e o filho, que ficaram para trás enquanto ele vinha em minha direção. "Josefa", ele disse, parado à minha frente, sem se sentar. "Você está bem?" Não era uma pergunta, apenas uma constatação. "Estou", respondi, mantendo a voz firme. "Estamos bem." "Onde está ele?" perguntou, olhando ao redor. "Joaquim", corrigi, enfatizando o nome de meu filho. "Está brincando no playground." Otacílio seguiu o meu olhar e encontrou Joaquim, que subia desajeitadamente a escada do escorregador, concentrado em cada passo. Havia determinação em seu rostinho redondo, o mesmo tipo de força de vontade que eu via todos os dias, quando ele enfrentava desafios que para outras crianças seriam triviais. Vi algo passar pelo rosto de Otacílio, surpresa talvez? Ou seria reconhecimento? A expressão durou apenas um segundo, logo substituída por uma máscara de neutralidade. "Ele parece bem", comentou sem entusiasmo. "Ele é maravilhoso", respondi. "Inteligente, amoroso, determinado. Está na escola. Sabe ler algumas palavras, contar até 20. Adora música." Falei com orgulho, mas também com desafio. Queria que Otacílio soubesse exatamente o que havia perdido, o tesouro que havia jogado fora. Fico feliz que tenha conseguido lidar com tudo isso. Sua voz era distante, como se falasse de um problema abstrato, não de seu próprio filho. Foi nesse momento que Joaquim nos viu. Desceu pelo escorregador e veio correndo em nossa direção, com seu jeito característico, ligeiramente desengonçado, mas cheio de energia. "Mamãe, mamãe, eu escorreguei sozinho!" gritou orgulhoso. Então percebeu Otacílio parado ao meu lado. Parou, subitamente tímido, escondendo-se parcialmente atrás de mim. "Quem é esse moço, mamãe?" Senti o peso daquele momento.
a responsabilidade daquela apresentação. Olhei para Otacílio, dando-lhe uma chance de assumir seu papel, de dizer quem era. Ele abriu a boca, fechou-a novamente, como um peixe fora d'água. Então, com uma voz que mal reconheci, disse: "Sou um amigo da sua mãe, um velho amigo." A decepção que senti naquele momento foi como uma onda ameaçando me afogar. Não por mim, mas por Joaquim, que merecia mais, muito mais. "Mamãe disse que ia conhecer meu pai hoje", Joaquim falou, olhando diretamente para Otacílio, com aquela sinceridade brutal que era sua marca registrada. Vi o choque no rosto de Otacílio, o pânico em seus olhos. Ele olhou para trás, para onde sua esposa e filho esperavam, depois para Joaquim, depois para mim. Eu preciso ir", balbuciou. "Foi bom te ver, Josefa, e conhecer o menino." "O menino", repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. "Seu filho tem nome, Otacílio, e você prometeu conhecê-lo hoje." "Não posso fazer isso", ele sussurrou, dando um passo para trás. "Minha esposa, ela não sabe de tudo. E meu filho..." "Seu filho?", interrompi, minha voz subindo. "Você tem 2 filhos, Otacílio. 2, mas só reconhece um deles." Ele balançou a cabeça, dando mais um passo para trás. "Me desculpe, Josefa. Foi um erro vir aqui." E então ele se virou e foi embora, apressando o passo, quase correndo de volta para sua família perfeita. Observei-o alcançá-los, colocar o braço em volta da cintura da esposa, erguer o filho pequeno nos ombros. Vi-os se afastarem pelo caminho de pedras do parque, sem olhar para trás. Senti a mãozinha de Joaquim encontrar a minha. Olhei para baixo e vi seus olhos cheios de perguntas, de confusão. "Aquele era meu pai, não era?", perguntou com uma percepção que ia além de seus 9 anos. Ajoelhei-me diante dele, segurando suas mãozinhas nas minhas. Como explicar o inexplicável? Como proteger seu coração do golpe que acabara de receber? Sim, meu amor, aquele era seu pai. Ele não gostou de mim. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, dita com a simplicidade crua de uma criança. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Todas as barreiras que eu havia construído, toda a força que havia reunido ao longo dos anos, toda a dignidade que tentei manter, tudo desabou diante da dor nos olhos do meu filho. "Não, Joaquim", disse, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. "Não é que ele não goste de você. É que ele não sabe como amar alguém tão especial quanto você. Não sabe enxergar o presente maravilhoso que você é." Joaquim me olhou por um longo momento, seus olhos amendoados fixos nos meus. Então, com uma sabedoria que me deixou sem fôlego, disse: "Ele perdeu, não foi, mamãe? Perdeu a chance de me conhecer." Abracei-o com força, meu coração transbordando de um amor tão imenso que parecia não caber dentro do peito. "Sim, meu anjo, ele perdeu, mas eu ganhei. Ganhei o maior presente que a vida poderia me dar." Ficamos ali, abraçados no meio do parque, enquanto famílias passavam ao nosso redor, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Era como se estivéssemos suspensos no tempo, em um momento de compreensão absoluta do que realmente importava. Quando finalmente nos separamos, sequei minhas lágrimas e as dele. Sorri, tentando mostrar uma força que naquele momento eu não tinha certeza se possuía. "Que tal um sorvete antes de voltarmos para casa?" Seus olhos se iluminaram. "De chocolate com granulado?" "De chocolate com granulado", confirmei. Enquanto caminhávamos de mãos dadas em direção à sorveteria, Joaquim se virou para mim mais uma vez. "Mamãe?" "Sim, meu amor. Você acha que um dia ele vai mudar de ideia? Vai querer me conhecer de verdade?" A pergunta me pegou de surpresa, me deixando sem palavras por um momento. Como equilibrar a honestidade com a esperança? Como proteger seu coração sem mentir? "Não sei, Joaquim", respondi por fim.
Não posso prometer isso. Mas o que posso prometer é que não importa o que aconteça, você sempre terá a mim. Sempre. Ele assentiu pensativo. Então, com aquela resiliência que sempre me surpreendia, sorriu. Tá bom? É o suficiente. Naquele momento, sob o céu alaranjado de Olinda, com a mão pequena e quente do meu filho na minha, senti que havíamos chegado a um ponto de virada. O passado, com todas as suas dores e traições, finalmente ficava para trás. À nossa frente havia um futuro que construiríamos juntos, com ou sem Otacílio, com ou sem a aceitação de um mundo que nem sempre sabia valorizar o que era diferente. Era suficiente. Nós éramos suficientes um para o outro. Aquela tarde no Parque de Santana foi um divisor de águas em nossas vidas. Voltamos para casa de mãos dadas, com sorvete de chocolate nos cantos da boca e uma nova compreensão silenciosa entre nós. Joaquim nunca mais perguntou sobre o pai. Era como se naquele dia tivesse entendido tudo o que precisava entender. Os anos se passaram rapidamente depois disso. Joaquim crescia, aprendia, superava limitações que os médicos haviam previsto como intransponíveis. Aos 12 anos, lia com fluência. Aos 15, começou a ajudar na biblioteca municipal, organizando livros com uma dedicação que encantava a todos. Seu sorriso aberto, sua gentileza natural, conquistavam as pessoas. Não todas. Sempre haveria quem olhasse com preconceito, quem fizesse comentários maldosos pelas costas. Mas para cada pessoa que virava o rosto, havia duas que se aproximavam, tocadas por sua autenticidade. Eu continuei lecionando. Com o tempo, consegui uma vaga como professora fixa na escola municipal. Depois fiz um curso de especialização em educação inclusiva. Queria entender melhor não só meu filho, mas todas as crianças que, como ele, precisavam de um olhar mais atento, mais amoroso. As dificuldades nunca desapareceram por completo. O dinheiro sempre foi curto. As preocupações com o futuro nunca me abandonaram totalmente. Mas encontramos nosso ritmo, nossa maneira de ser felizes. Recebi apenas mais uma carta de Otacílio, anos depois. Breve, formal. Dizia que estava se mudando para São Paulo, que se divorciara novamente. Perguntava, quase como uma nota de rodapé, como estava Joaquim. Não respondi. Alguns ciclos precisam ser fechados definitivamente. Quando Joaquim completou 21 anos, conseguiu um emprego formal em uma gráfica no centro de Olinda. O dono, seu antenor, era um homem à frente de seu tempo, que acreditava que todos mereciam uma oportunidade. Ali, meu filho floresceu. Aprendeu o ofício, fazia amigos, recebia seu próprio salário. A expressão de orgulho em seu rosto quando me entregou pela primeira vez uma parte de seu pagamento para ajudar em casa me fez chorar. Aos 30 anos, Joaquim conheceu Mariana, uma jovem voluntária na APAI, onde ele frequentava oficinas de arte. Ela tinha olhos bondosos e um coração maior ainda. Viu nele o que eu sempre vi. Não um diagnóstico, não uma síndrome, mas um ser humano completo, capaz de amar e ser amado. O namoro foi longo, respeitoso. Sim, conversamos sobre tudo. Intimidade, responsabilidades. O que significava construir uma vida a dois. Fui mãe, conselheira, amiga. Quando eles decidiram morar juntos, em um pequeno apartamento próximo ao meu, senti medo, claro. Mas também senti um orgulho imenso. Meu filho tinha asas próprias, criadas com cada pequena vitória, cada obstáculo superado. Agora, sentada nesta varanda em casa amarela, aos 85 anos, olho para trás e vejo uma vida que não planejei, mas que me trouxe uma plenitude que nunca imaginei possível. Joaquim está com 61 anos. Os cabelos, antes negros como os meus eram, estão grisalhos. Rugas se formam ao redor dos olhos quando sorri. E ele sorri muito. Continua trabalhando, agora meio período, na mesma gráfica onde começou. Mariana, sua companheira há mais de 30 anos, cuida dele com o mesmo amor de sempre.
embora agora seja ela quem precisa de cuidados, com o avanço da artrite que tornou seus movimentos mais lentos. Eles vêm me visitar todo domingo. Trazem bolo de rolo da padaria da esquina, meu preferido. E ficamos aqui, nesta varanda, vendo o pôr do sol, contando histórias, rindo de lembranças antigas. São momentos preciosos, de uma simplicidade que vale mais que qualquer riqueza material. Às vezes, quando olho para meu filho, para o homem que ele se tornou, penso em Otacílio. Penso no que ele perdeu, nas alegrias que nunca conheceu, nos sorrisos que nunca viu, nos abraços que nunca recebeu. Não sinto raiva, não mais. Apenas uma pena distante, como se pensasse em um estranho que fez escolhas equivocadas. No ano passado, recebi a notícia de que Otacílio havia falecido. Um conhecido em comum, daqueles que a vida mantém como pontes tênues com o passado, me telefonou para avisar. Senti um vazio momentâneo, um eco de algo que poderia ter sido e não foi. Contei a Joaquim, claro. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou se eu queria ir ao enterro. Respondi que não. Algumas despedidas já haviam sido feitas há muito tempo. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela jovem Josefa de 24 anos, assustada e sozinha, segurando um bebê nos braços e enfrentando o abandono do marido, o que eu diria? Diria que sim, haveria dias difíceis, noites de choro silencioso no travesseiro. Diria que o mundo nem sempre seria gentil, que haveria portas fechadas, olhares de pena, palavras cruéis. Mas também diria que cada lágrima valeria a pena. Que cada sacrifício seria recompensado com juros quando visse seu filho crescer, se desenvolver, encontrar seu lugar no mundo. Que o amor, aquele amor incondicional que não cobra perfeição, que não estabelece condições, é a maior força do universo. E diria principalmente que a escolha que ela fez naquele hospital, olhando para aquele rostinho recém-nascido, foi a mais importante e acertada de sua vida. Mamãe! Levanto os olhos e vejo Joaquim parado na porta da varanda com uma xícara de café fumegante nas mãos. Seu sorriso é o mesmo de sempre, sincero, luminoso, cheio daquela bondade que parece vir da alma. Estava pensando no quê? Parecia longe. Sorrio de volta, estendendo a mão para pegar a xícara que ele me oferece. No passado, no presente, em como a vida dá voltas e nos leva exatamente onde precisamos estar. Ele se senta ao meu lado, em silêncio por um momento. Depois, com aquela simplicidade profunda que sempre o caracterizou, diz: sabe o que eu estava pensando? Que sou um homem de sorte. Sempre fui. Sorte? Pergunto surpresa. Sim, porque tive você como mãe. Porque fui amado desde o primeiro dia. Nem todo mundo tem essa sorte. Sinto meus olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de tantos anos, meu filho ainda tem o poder de tocar meu coração com palavras simples. A sorte foi minha, meu amor. Toda minha. E enquanto o sol se põe no horizonte de Recife, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, sei que é verdade. A sorte foi minha. Em um mundo que valoriza a perfeição, a normalidade, a adequação a padrões rígidos, tive o privilégio de aprender o que realmente importa. Que o amor verdadeiro não vê diferenças, não impõe condições, não recua diante de desafios. Que às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos levam aos lugares mais belos. Que escolher o amor, sempre incondicionalmente, nunca é um erro. Meu nome é Josefa Alves de Oliveira. Sou mãe de Joaquim, um homem com síndrome de Down, que me ensinou mais sobre coragem, alegria e amor verdadeiro do que qualquer livro, qualquer professor, qualquer experiência poderia ensinar. E se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, lembre-se, o amor genuíno não vê limitações, apenas possibilidades. Não enxerga imperfeições, apenas singularidades. Não foge dos desafios, mas os transforma em oportunidades de crescimento. Essa foi minha história. Uma história de escolhas difíceis e recompensas inesperadas.
Uma história de amor que superou preconceitos, obstáculos e abandono. Uma história que, espero, possa inspirar outros a enxergarem além das aparências, além dos diagnósticos, além dos rótulos que o mundo insiste em colocar. Porque, no fim das contas, não são nossas limitações que nos definem, mas nossa capacidade de amar e ser amados exatamente como somos.